Consigo. Então essa é beleza, porque a gente fica mostrando as coisas. Vai lá, Então vamos lá, guys. Fisiologia do sistema reprodutor feminino. E nosso roteirinho de hoje é a introdução. A gente vai falar um pouco sobre anatomia funcional e sobre ovogênese, né? Porque a gente tem que entender de onde é que vem esses folículos, antes de falar sobre o desenvolvimento dos folículos mensal. Depois a gente vai partir para o ciclo menstrual, que por motivos didáticos a gente vai dividir em dois, que é o ciclo ovariano, as transformações que acontecem no ovário, e o ciclo endometrial, que é o conjunto de transformações que acontecem no útero ou no endométrio. E por fim a gente vai adentrar um pouco mais nos hormônios, né? Ver os efeitos a fundo da progesterona e do estrógeno, tanto no próprio ciclo menstrual, quanto no resto do corpo, né? No desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então vamos lá, introdução. Bem, os livros, como eu falei aqui para Gabi, os livros de fisiologia, eles não trazem muito sobre a anatomia completa, né? A anatomia funcional. Então eles falam muito sobre o útero e sobre o ovário. Mas a anatomia funcional da genitália externa, eles deixam um pouco de lado. Porém, para a gente conseguir ter uma visualização melhor, né, uma visualização mais macroscópica, eu trouxe um pouco de tudo, até um pouco da histologia. Então, para começar, a gente tem aqui a genitália externa, onde a gente tem as principais estruturas do pudendo, que são os grandes lábios, os pequenos lábios. Aqui a gente tem o ósseo da vagina, o ósseo do útero, né, da uretra, e o clítoris, a cabeça do clítoris e o prepúcio do clítoris, a comissura anterior, a comissura posterior, o períneo, o ânus e aqui o monte púbico, o monte de Vênus. E a gente tem a adição de algumas glândulas, né? Que são a glândula vestibular maior, que está aqui, bem ao lado do ósseo da vagina. A gente também pode chamar de glândula de Bartholin. E temos glândulas parauretrais, que estão bem também ao lado do ósseo uretral, que a gente pode chamar também de glândulas de Skinner. A gente fazer a relação aqui de um corte agora sagital. A gente relaciona aqui a própria genitália externa com o órgão genital interno da mulher. A gente vê aqui que são os pequenos lábios. Aqui o que eu acabei de falar é o ósseo da uretra. Aqui temos o ósseo da vagina. A gente vê que tem uma longa extensão de canal vaginal, onde a gente chega até o colo do útero. E aí a gente chega no órgão alvo que a gente vai estudar, que é o útero. A gente vê que ele fica numa posição anterefletido e antevertido. Não encontrei no Sobota a imagem do útero livre, só com o bebê, mas aqui é bom que a gente tenha até noção da proporção que esse útero consegue tomar dentro da cavidade pélvico-abdominal. Ele normalmente chega até aqui, mas quando está no seu extremo do uso, né, do desenvolvimento embrionário, fetal, ele pode chegar até a parte superior ali do diafragma, né, próximo ao diafragma. Aqui agora a gente tem um corte intracavitário do útero, onde a gente tem aqui o peritônio ainda recobrindo o útero. A gente consegue ter um útero normal aqui, a gente consegue visualizar o corpo do útero, o fundo do útero, e aqui a ampola, né? A ampola da tuba uterina, que também pode ser chamada de trompa de falópio. Aqui tem o muso istmo, e aqui são as fímbrias. A gente vai, como anatomia funcional, a gente tem que saber aqui um pouco da estrutura das fímbrias e a relação deles com os ovários. Porque todo o útero e as trompas, eles estão aqui envolvidos por uma camada de peritônio. Sendo assim, então o útero é um órgão, como Giovanna fala, né? Peritonizado. Porque tem muita gente que chama órgão peritoneal, só que não é peritonizado ou retoperitoneal. E a gente tem o ovário relacionado com a estrutura através de ligamentos, né? O ovário se relaciona com esse útero. Tanto o ligamento próprio do ovário, quanto os ligamentos que advêm das artérias e veias ováricas, eles estão aqui sustentando esses ovários, e os ovários são a única estrutura que a gente pode chamar de, propriamente dito, de peritoneal. É um órgão peritoneal, porque ele está dentro da cavidade peritoneal, e ele libera seus folículos, né, seus ovócitos, na cavidade, e as fímbrias, né, das tubas uterinas, eles vão conseguir fazer a captação desses ovócitos 2, na própria cavidade peritoneal, e eles vão conseguir internalizar até chegar ao útero, né? Que a gente vai ver isso aqui um pouco depois. Aqui agora a gente tem um corte meio que longitudinal, meio que sagital aqui, nesse útero, na tuba e no ovário. Esse corte aqui no útero vai mostrar para a gente as 3 camadas do útero, né? A gente tem aqui um perimétrio, um endométrio, que é a camada mais interna, e a camada do meio, que é o miométrio, que é a camada mais espessa, que é a camada muscular desse órgão, que a gente consegue visualizar que o útero é um órgão oco, e que a tuba uterina é basicamente um canal, que dentro dele vai ter as células ciliadas, né, que vão ser responsáveis pelo transporte desse ovócito
desde as fímbrias até a cavidade uterina, propriamente dita. Nesse corte longitudinal do ovário, a gente consegue ver também que ele tem algumas estruturas que vão ser divididas em medula, as estruturas internas, e córtex, que são as estruturas que estão mais próximas da borda. A gente vai ver melhor isso aqui em alguns slides posteriores. Aqui a gente tem uma imagem mais simplificada, né, desse útero, e aqui eu peguei essa imagem para a gente poder fazer dois cortes. Primeiro a gente vai fazer um corte nessa parede uterina, e a gente também vai fazer um corte no próprio ovário. Então a gente vai fazer esses dois cortes. Pronto, cortando, está aqui. Essa aqui é a parede uterina, e esse aqui é o corte longitudinal do ovário. Na parede uterina a gente vai conseguir visualizar melhor, que é o perimétrio, né, que é a camada de tecido conjuntivo externa. A gente vai ter o miométrio, que é a camada muscular e mais espessa. Inclusive, as células musculares desse miométrio estão dispostas em várias organizações diferentes, circular, longitudinal, enfim. E a gente tem o endométrio, que é a nossa camada de epitélio proliferativo e secretor, que a gente vai ter ali uma atividade muito forte durante o ciclo menstrual. E para irrigar essas estruturas do útero, a gente vai ter aqui a artéria uterina e seus ramos penetrantes vão penetrar tanto no miométrio e até chegar o endométrio. Agora a gente vai para esse corte aqui do ovário, a gente consegue ver aquela organização que eu falei para vocês, né? Na parte da medula, que é a parte mais interna, a gente vai ter ali um tecido conjuntivo frouxo e estruturas vasculares, e próximo à extremidade, né, a camada mais externa, que a gente chama de córtex, a gente vai ter as células, né? As células, folículos, enfim. A população celular do ovário vai se estabelecer ao redor da medula, no caso, no córtex. A gente vai ter diversos tipos de organização celular diferente aqui. Eu vou entrar em detalhes mais tarde. Porém, o que a gente tem que saber é que esse aqui é um folículo maduro, e aqui eu vou fazer um corte no folículo maduro, só para a gente ter noção das camadas que esse folículo maduro assume, né? Na camada mais externa aqui é o próprio revestimento do ovário, ó, que é a superfície epitelial. E agora a gente entra no próprio folículo. A gente tem a camada mais externa do folículo, que é a teca. E essa teca vai se dividir em duas porções, a teca externa e a teca interna. Depois disso a gente vai ter uma lâmina basal e a gente vai ter as células da granulosa. A maior população de células no folículo são as células da granulosa. E aqui dentro a gente já tem o líquido antral, que é essa parte toda aqui tomada por líquido, que vai ser produzido pelas células da granulosa em determinada parte do ciclo que eu vou mostrar mais à frente. Então a gente tem essas camadas no folículo, né? É importante a gente saber um pouco sobre essas camadas. Enfim, aqui está mais um esquema, né, em desenho do ovário, onde a gente vai ter aqui folículos primordiais, a gente vai ter esses folículos, à medida que eles vão se desenvolvendo, né, a gente vai formar novas estruturas, folículos pré-antral, folículo antral, ou de Graafi, folículo maduro, até chegar a data da ovulação, e depois disso vai sobrar aqui o resto, né, desse folículo, ele vai se transformar em corpo lúteo, e esse corpo lúteo vai fazer sua ação determinada e depois vai se degenerar, formando o corpo albicans. Só que para sair dessa visão de desenho, e vocês conseguirem visualizar um pouco melhor, eu peguei algumas imagens histológicas. A gente vai abordar depois a função e onde é que entra cada tipo celular desse, só que é para vocês visualizarem, saber tipo assim, o que é. Então, primeiro, folículo primordial. O que é um folículo primordial? Vai ser um ovócito primário recoberto com células da granulosa. Agora, essas células da granulosa vão ser pavimentosas. Quando o folículo está no seu estado primordial, as células da granulosa têm um formato pavimentoso, é só uma camada pavimentosa. Já à medida que esse folículo vai se desenvolvendo e chega a folículo primário, a gente tem um ovócito primário, que é a célula germinativa dentro, e as células da granulosa, elas tomam um formato cúbico. E por aí vai. À medida que vai se desenvolvendo, vai criando mais camadas e vai se desenvolvendo essa camada da granulosa. A gente tem aqui o folículo secundário, que é o próprio ovócito, com duas camadas de células da granulosa. E à medida que vai se desenvolvendo esse folículo, vai aumentando a proporção de camadas dessa granulosa e vai se desenvolvendo essa granulosa, juntamente com a teca, que é aquela outra camada que eu falei para vocês. E esse aqui é um corte histológico de um folículo maduro, onde a gente tem aqui, toda essa camada aqui são as células granulares, né? Inclusive essas aqui que estão recobrindo o próprio ovócito. Aqui a gente tem o cúmulo zoóforos, que é o que vai ligar essa corona radiata às células da granulosa. Aqui fora a gente consegue ter as células da teca, a gente consegue visualizar aqui a teca interna e a teca externa. E
É importante saber também que em volta do óvulo, isso aqui é pouco descrito, a gente tem aqui uma camada de glicoproteínas, que a gente chama de zona pelúcida. Isso aqui vai ser importante na época da fertilização. E aqui dentro, o líquido folicular, o que a gente pode chamar também de líquido antral, que é um líquido cheio em estrógeno, que vai se desenvolver ao longo do tempo, quando esse folículo vai crescendo, e por ação do estrógeno, que a gente vai ver um pouco depois. Também faz parte do sistema reprodutor feminino as mamas. Só que, como já está muito grande a aula em relação ao ciclo menstrual, o útero e o ovário, então eu achei por bem não incluir a fisiologia do desenvolvimento das mamas e da lactação, porque ia ficar um pouco grande essa aula, né? Então a gente tem aqui a anatomia das mamas, só que a gente vai passar um pouco direto por elas. A gente vai falar um pouco só sobre a função dos hormônios, tanto estrogênio quanto a progesterona, nas mamas no final da apresentação. Vamos lá, em relação à função do sistema reprodutor feminino. Aqui eu vou falar sobre a função biológica, né? Porque quando a gente fala de função de algum órgão feminino, a gente tem que desconsiderar a discussão social, de função social, o papel social que esse órgão tem, ou que a mulher tem, e a gente vai passar a discutir sobre a função fisiológica, a função biológica. E a função biológica desse sistema é produzir óvulos. Sendo bem claro, a produção do ovário é produzir óvulo. A função fisiológica dele é essa, e ele trabalha para isso. E a função do útero vai ser propiciar condições adequadas para a implantação do embrião. Que condições são essas? Condições de implantação, como eu já falei, condições de crescimento, condições de desenvolvimento e também condições para o extremo, que é o fenômeno do nascimento. Então, o ovário tem como função produzir óvulos e o útero tem como função garantir a sobrevivência do embrião implantado nele próprio, o desenvolvimento desse embrião até o fenômeno do nascimento. Ou seja, de um ponto de vista biológico, a função do sistema reprodutor feminino é a reprodução. E para adentrar um pouco mais nisso, a gente tem que entender um pouco sobre o eixo hipotalâmico hipofisário ovariano, que vai ser o eixo hormonal que vai estruturar todas essas funções para a gente. Eu vou explicar ele de uma forma melhor a posteriori na apresentação, porém a gente tem que saber o básico. O que é o básico desse eixo hipotalâmico hipofisário ovariano? A gente começa pelo primeiro elemento do eixo, que é o hipotálamo, que é a nossa estrutura do sistema nervoso central. O hipotálamo, como a gente sabe, ele é responsável por liberar os hormônios liberadores, né? Ou os neuropeptídeos, pode chamar assim também, que são geralmente terminados em RH. O que a gente está estudando ao longo das apresentações que a gente vem falando aqui, sempre tem um hormônio RH produzido pelo hipotálamo. E nesse caso aqui, o hormônio que vai ser produzido no hipotálamo para a função do sistema reprodutor feminino é o GnRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. E por que tem esse nome? Porque ele vai agir nos gonadotrópos, que são uma população de células que tem na hipófise, né? Ou seja, na hipófise, que vão ser responsáveis por produzir os hormônios gonadotrópicos, que são o LH e o FSH, beleza? Então, tudo bem. O GnRH age na hipófise e vai estimular a produção de LH e FSH. E o que é LH e o que é FSH? O LH é o hormônio luteinizante e o FSH é o hormônio folículo estimulante. É bom o nome desses hormônios, que já é um pouco autoexplicativo, né? E a gente tem que tanto o LH quanto o FSH vai agir nesses folículos. A gente tem aqui, tá vendo? Células da teca e células da granulosa. Então, tanto o LH quanto o FSH vão agir nos folículos. E essa ação do LH e FSH nos folículos vai estimular a produção de progestógenos e de estrogênios. E esses progestógenos e estrogênios vão agir numa alça de feedback negativo, na maior parte do tempo, estimulando a inibição de partes superiores do eixo. Ou seja, a partir do momento que a gente aumenta a concentração de progesterona e estrógeno, a gente vai ter a inibição do hipotálamo e da hipófise. E assim, basicamente, o modo de como funciona o eixo hipotalâmico hipofisário ovariano. Hipotálamo produzindo GnRH, hipófise produzindo LH e FSH, e o ovário produzindo progesterona e estrógenos. Também tem aqui alguns outros hormônios, como a indibina e a ativina, mas esses aqui são hormônios menos relevantes para o nosso estudo nesse momento. Então, aqui, reforçando mais uma vez, a função dos ovários nesse ciclo vai ser produzir óvulos. Isso aqui vai estar regulado por esse eixo hormonal de forma cíclica, e a função do útero também
vai ser ele próprio propiciar as condições necessárias para a implantação desse óvulo fertilizado e para o desenvolvimento desse embrião. E tudo isso aqui vai ser regulado de forma cíclica por esse eixo hormonal e num ciclo que a gente vai poder chamar de ciclo sexual mensal feminino, ou também podemos chamar, de forma mais simplificada, de ciclo menstrual, que isso está relacionado à cronologia, né? A mensal, o ciclo mensal. E, de forma regular, né, em uma média, esse ciclo tem cerca de 28 dias, numa variação normal, podendo ser de 24 ou até 35 dias. Então, a gente tem que, a cada 28 dias, em média, esse eixo hormonal vai ser responsável por causar algumas mudanças estruturais, tanto no ovário quanto no útero, que vai permitir a gente ali fazer o estudo dessas estruturas, classificando como um ciclo menstrual, né? O conjunto de modificações que acontecem nesses órgãos ao longo desse tempo. E aqui, para a gente começar a falar um pouco melhor sobre o ciclo reprodutor feminino, né, que é o ciclo menstrual, a gente vai falar um pouco sobre folículos, porque a gente tem que saber de onde é que esses folículos vieram antes de estudar o desenvolvimento dos folículos mensais. Então, a gente começa aqui, de um ponto de vista da embriologia, já no período fetal, né, antes do nascimento. A gente tem ali que mais ou menos na 5ª semana do desenvolvimento fetal, a gente tem células germinativas primordiais. Essas células germinativas, que estão ali no saco vitelínico, elas vão migrar para o córtex do ovário, e após fazer essa migração para o córtex do ovário, elas vão começar a sofrer mitoses sucessivas. E à medida que essas células germinativas primordiais vão fazendo mitose, elas vão gerar células que a gente chama de ovogônias, que são células germinativas primordiais, né, do desenvolvimento feminino, fetal. E à medida que essas ovogônias vão se desenvolvendo, elas vão sofrendo mitoses sucessivas, até chegar a um ponto que essas ovogônias vão ser revestidas por células dos ovários, né? Que são células da granulosa. Então, a gente tem essa ovogônia, que é essa célula primordial, germinativa, que vai ser revestida por uma camada de células da granulosa. Tranquilo? Tranquilo. E então, a gente tem isso aqui até que mais ou menos na 20ª semana do desenvolvimento fetal. Isso aqui está intraútero ainda, o bebezinho lá, do sexo feminino. Bebezinho não, né? O feto. A gente vai ter que eles começam um processo de meiose 1. Só que essa meiose 1 vai acontecer até chegar a um ponto que a gente vai ter um evento extremo no desenvolvimento desse sistema, que é o nascimento. Quando a gente tem um nascimento desse feto, acontece uma coisa. Ao nascimento, esse sistema aqui de meiose, ele vai sofrer uma pausa. Ou seja, esse sistema vai parar em prófase 1. A meiose vai interromper ali na metade, a meiose 1. E assim vai ser, assim essa criança do sexo feminino vai passar toda a infância com esses ovócitos pausados, em meiose 1. Então, alguns vão ser ovogônias ainda, outros vão ser folículos primários, e alguns vão estar ali na fase de prófase 1, e aí já não vai ser mais ovogônia, já vai ser o ovócito primário, e esse ovócito primário vai ser revestido por células da granulosa, como eu já falei, só que elas vão sofrer proliferação, né? Então, a gente tem aqui que desde o nascimento até a puberdade, a população de células do sistema reprodutor feminino, né, do ovário, vai ser composta por isso aqui. O ovócito primário revestido por células da granulosa. E o ovócito primário revestido por células da granulosa, a gente chama de folículo primário. Então, a gente vai ter folículos primordiais e folículos primários, desde o nascimento até a puberdade dessa criança. Ao nascimento, a gente tem cerca de 1 a 2 milhões de ovócitos, só que ao longo dessa infância, né, ao longo que esses ovócitos vão se desenvolvendo, eles também vão se deteriorando e vão sofrendo atresia, né, que é o processo de deteriorização desse folículo. Então, já que a gente está no nascimento com 1 a 2 milhões de folículos, a gente chega ali à puberdade com cerca de 300 mil folículos. Tranquilo? E quando a gente chega na puberdade, é quando vai acontecer aquele ciclo mensal que eu falei para vocês. É quando o eixo hipotálamo hipofisário ovariano ou gonadal, ele vai ativar espontaneamente, e aí a gente vai ter o advento de diversas modificações mensalmente nesses folículos. E o conjunto de modificações vai ser esse aqui, ó. A partir da puberdade, a cada mês, desde o início da puberdade, né, até a menopausa, vai acontecer isso aqui. Aquele eixo hormonal, ele vai recrutar alguns desses folículos, não é todos, ele vai recrutar cerca de 3 a 4, 5 folículos e vai causar o desenvolvimento deles. O FSH vai estimular o desenvolvimento desses folículos e eles vão retomar a sua meiose
inclusive terminar a meiose 1 e entrar no processo de meiose 2. Só que aí eles vão parar na fase de metáfase 2. E quando esse folículo, esse ovócito, ele para na fase de metáfase 2, a gente chama ele de ovócito secundário. E esse ovócito secundário é o que vai estar dentro do folículo pré-ovulatório e vai se desenvolver até o período da ovulação. Porque quando a gente vai liberar esse óvulo, ele vai ser fecundado ou não, para formar o óvulo que a gente vai chamar de zigoto, que pode ser implantado lá no útero. Esse restinho de células foliculares vai sofrer um processo de diferenciação e vai se transformar no corpo lúteo. Então, o que é importante a gente saber que no período fetal, né, o embrionário, a gente vai ter esse conjunto de células e a partir do momento que a gente tem a puberdade, a gente vai ter essa diferenciação aqui a cada mês. Não de todas, mas de 3, 4 ou 5 células por mês, né? Então, só para a gente ter uma noção aqui da aparência, a gente tem essa ovogônia, né, com um folículo primordial, como eu já falei para vocês, que vai ser justamente esse ovócito aqui são ovócitos, ó, ovócitos primários, recoberto por uma camada pavimentosa de células da granulosa. A gente consegue ver aqui, ó, as células pavimentosas. À medida que esse folículo evolui, a gente vai ter aqui um folículo primário, onde a gente vai ter o mesmo ovócito primário, só que com células cuboides. Aqui já é um folículo primário. E a partir do momento que a gente tem ali a puberdade, a gente vai conseguir evoluir esses folículos até folículos maduros, né? Tem folículo secundário, terciário, enfim, quaternário. Só que eu trouxe logo o folículo maduro, que não vale a pena a gente entrar em detalhes em relação a esse desenvolvimento fragmentado, né? Então aqui está um folículo maduro, vocês conseguem ver o líquido antral, né? O líquido folicular, as células da granulosa, todas elas aqui. E aqui essa camada externa aqui são as células da teca interna e teca externa. Aqui a coroa radiada, né, que é formada pelas células da granulosa. A zona pelúcida, está aqui revestindo o ovócito, já que já é o ovócito secundário. E aqui é o cúmulo zoóforos, né, que é a ligação da coroa radiada com o resto das células da granulosa. Tranquilo. E aqui a gente tem um folículo já, vamos supor assim, já no ato da ovulação. Vocês conseguem ver a diferença do tamanho já de um folículo na ovulação para um folículo maduro normal. Como é que ele consegue aumentar seu tamanho muito rápido, de forma muito rápida. Até o ato da ovulação, que é o ato de rompimento do epitélio do ovário, né? Isso aqui foi só para vocês terem uma noção ampla do processo de ovogênese, mas eu vou entrar com detalhes nessas transformações que acontecem mensalmente após a puberdade, né? A gente vai relacionar essas transformações com os níveis hormonais, tanto de LH e FSH, com de estrógeno e progesterona. Importante a gente se atentar que a ovogônia, ela vai sofrer mitoses sucessivas no período embrionário, e que essas células já vão se diferenciar em folículo primordial e primário em período embrionário. E quando a gente tiver o início da puberdade, a gente vai ter esse conjunto de transformações que eu acabei falando aqui, que eu vou falar um pouco melhor daqui a pouco. Então, como eu falei, né, a gente tem um ciclo menstrual, e a gente vai dividir de forma didática o ciclo menstrual em ciclo ovariano e ciclo endometrial. No ciclo ovariano, a gente vai estudar as transformações que acontecem no ovário, e no ciclo endometrial, a gente vai estudar as transformações que acontecem no útero. Então, vamos lá para o ciclo ovariano. E o ciclo ovariano também, ele se divide em fases, né? Alguns livros dividem em 3 fases, porém, a maioria dos livros que eu estudei para essa aula, eles dividem em 2 fases. O ciclo ovariano ali, ele vai cursar com a fase folicular, que é uma fase de crescimento do folículo, e por fim, uma fase lútea, que é a fase de formação do corpo lúteo. Muito simples, né? Fase folicular é a fase que o folículo cresce, e fase lútea é a fase de formação do corpo lúteo. E o que é que a gente tem que saber aqui em relação aos hormônios, da fase folicular e a fase lútea? Na fase folicular, a gente vai ter predominância do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O nome já facilita, né? O hormônio folículo estimulante vai ser predominante na fase folicular. Por quê? Porque ele vai causar ali o recrutamento e o crescimento folicular, além de estimular a síntese de estrógeno. Então, o FSH está ligado à síntese de estrogênio. Vocês vão ver isso melhor daqui a pouco. E a fase lútea, qual é o principal hormônio hipofisário da fase lútea? É o hormônio luteinizante. O nome também facilita o entendimento. Na fase lútea, o hormônio predominante é o hormônio luteinizante. Ele vai estar relacionado aqui à sobrevida do corpo lúteo e à síntese de progesterona e estrógeno. Só que em proporção muito maior de progesterona. E nessa imagem aqui a gente consegue relacionar a própria anatomia funcional, né, ou a histologia,
com a fase folicular e a fase luta. Essas primeiras fases iniciais aqui são correspondentes à fase luta. Não, a fase folicular, desculpe. Que é a fase de crescimento do folículo. A gente vai ter aqui, ó, folículos primordiais, folículos primários, folículos pré-antrais, folículos já antrais, ou de Graaff, folículos maduros, até a ovulação. A ovulação vai ser o fenômeno que vai dividir a fase folicular e a fase luta. Por quê? Porque nesse período aqui, a gente tem um crescimento folicular e a partir da ovulação, a gente vai ter a formação do corpo lúteo até sua degeneração. A gente começa aqui com o corpo hemorrágico, depois com o corpo lúteo maduro e depois o corpo albicans, que é o corpo branco, até a degeneração completa desse corpo lúteo. E aí começa tudo de novo. Vocês verem como é ciclo. Crescimento folicular, ovulação e fase luta. Crescimento folicular, ovulação e fase luta. Esse aqui é basicamente o ciclo ovariano. Agora a gente vai tentar relacionar os níveis hormonais, tanto das gonadotrofinas quanto dos hormônios ovarianos, com essas transformações. Nessa tabela aqui, a gente tem nessa parte superior as fases do ciclo ovariano, onde a gente pode dividir em 3 ou 2. Se a gente dividir em 2 fases, vai ser a fase folicular, que é a primeira metade, e a fase luta, que é a segunda metade. Alguns dizem que a ovulação também é uma fase, só que uns dizem que a ovulação é só um evento que acontece entre as 2 fases. Tranquilo? Essa segunda linha aqui, a gente tem os níveis de hormônios gonadotrópicos. O que são hormônios gonadotrópicos? Os hormônios hipofisários, o LH e o FSH, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Essa terceira linha aqui, a gente já vai ter aquelas transformações foliculares que eu mostrei para vocês, dentro do ovário, no córtex. E essa quarta linha aqui, a gente vai ter os níveis de hormônios ovarianos, que são os hormônios produzidos nos ovários, a partir do próprio folículo. O próprio folículo que vai produzir esses hormônios aqui. Tanto estrógeno, quanto progesterona e inibina, que é o outro hormônio que é produzido aqui, só que não é relevante a gente falar dele agora, porque nem o papel dele também é de menor importância dentro do ciclo. Então, para a gente começar a estudar aqui esse ciclo ovariano em termos hormonais, para facilitar o entendimento, a gente começa estudando do final. Porque, como eu expliquei naquela primeira aula, né, introdução ao sistema endócrino, todo mundo aqui já sabe o que é o feedback negativo, que é quando altas concentrações de um hormônio podem inibir a própria produção dele ou inibir o seu eixo, né? E é o que acontece aqui. Vamos partir do final da fase luta, que é quando a gente tem aqui altos níveis hormonais, né, de progesterona sendo mantidos pelo corpo lúteo, e de repente esse corpo lúteo vai se degenerar, e junto com a degeneração do corpo lúteo, a gente vai ter a queda vertiginosa desses hormônios, né? Então o que é que acontece? Se esses hormônios estavam em alta concentração, fazendo um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise, deixando com que a concentração de LH e FSH estivessem baixas nesse momento, a partir do momento que esses hormônios caem, a gente vai ter a pausa desse feedback negativo, né? Então, o hipotálamo e a adenopófise vão retomar sua secreção normal de hormônios gonadotrópicos. Então, quando a gente está no final do ciclo aqui, menstrual, a gente vai cair esses hormônios e, juntamente com a queda desses hormônios, a gente vai ter a ascensão tanto do LH quanto do FSH, e assim a gente vai começar um novo ciclo, partindo da queda desses hormônios ovarianos e da ascensão dos hormônios gonadotrópicos, beleza? E qual é o evento que está aqui no final, marcando para a gente o fim de um ciclo menstrual e o início do próximo? Porque o evento que está aqui é a menstruação. Então, quando a gente tem essa menstruação aqui, que é o sangramento lá, né, uterino, a gente vai começar um novo ciclo. Bem, e o que acontece nesse ciclo menstrual? O ciclo ovariano, né? A gente vai estudar o que acontece no ovário. Vamos lá. Como eu disse, no finalzinho do ciclo anterior, a gente já tem um aumento da concentração de LH e de FSH. Porém, um aumento superior da concentração de FSH. E como eu falei para vocês, até pelo nome vocês já conseguem identificar, qual é a função do FSH. A função do FSH, aqui na fase folicular, no início, né, vai ser estimular a proliferação dessas células foliculares, né? A proliferação e o crescimento dessas células foliculares. Quais são as células? As células da teca e as células da granulosa. Então, aqui a gente vai ter um aumento, ó. A gente parte do folículo primário, a gente vai ter um aumento e proliferação dessas células. E, como eu disse para vocês, as próprias células foliculares vão produzir os hormônios. Como a gente tem um crescimento maior aqui de células da granulosa,
e a gente tem que o estrogênio é produzido pelas células da granulosa, a gente vai começar a ter um aumento de estrogênio aqui. Então, vai crescendo o folículo, vai aumentando a produção de estrogênio. Só que como acontece, né, o feedback negativo, à medida que esse estrogênio vai aumentando, o FSH vai diminuindo para o feedback negativo. E à medida que isso vai acontecendo também, o folículo vai crescendo, ó, vai crescendo, até chegar no ponto crítico, que é o folículo maduro, que eu mostrei para vocês, aquele folículo não ovulatório, mas o maduro. Quando a gente chega no ponto de folículo maduro, a gente tem uma concentração altíssima de estrogênio, né? Ou estrógeno ou estrogênio. E o que é que acontece com a concentração altíssima? Nesse ponto peculiar aqui, que é o pré-ovulação do ciclo ovariano, do ciclo menstrual, a gente vai ter um fenômeno que é um fenômeno ímpar no eixo hipotalâmico, hipofisário ovariano, que é a reversão do feedback negativo em feedback positivo. Isso é uma coisa que a maioria dos livros fala que ainda não se compreende muito bem o porquê. Porém, o Guyton, né, o livro do Guyton, ele vai dizer que altas concentrações de estrogênio são responsáveis por converter o feedback de negativo para positivo. E isso funciona melhor ainda em relação ao LH. Já o livro da Patrícia Molina, né, que é o Fisiologia Endócrina, vai dizer que quando o estrogênio atinge concentrações muito altas, acima de um determinado limiar, esse estrogênio vai conseguir modular os pulsos de GNRH do hipotálamo, porque a gente sabe, né, que a liberação hormonal do hipotálamo, ela não é contínua, ela é em pulsos. E a depender da forma como esses pulsos acontecem, pode favorecer a produção de determinado hormônio ou não. Então, Molina vai falar que quando o estrogênio atinge limites muito altos, esse estrogênio consegue modular a atividade hipotalâmica, diminuindo a amplitude desses pulsos e aumentando a frequência. E quando a gente tem pulsos de GNRH de baixa frequência, de baixa amplitude, de alta frequência, a gente favorece muito a síntese e liberação de LH. Então acontece esse efeito ímpar de feedback negativo exatamente nesse ponto. Isso aqui acontece cerca de 24 a 48 horas antes da ovulação. Então a gente tem que essa concentração de estrogênio vai estimular um feedback positivo em relação ao LH. A gente vai ter esse pico de LH, e esse pico de LH vai ser responsável por aumentar a produção de progesterona, né? Porque o LH está mais relacionado à progesterona e o FSH ao estrogênio. E junto com a ascensão dessa progesterona, na fase final folicular, a gente vai ter o processo de ovulação, causada justamente por esse pico de LH e por esse aumento da progesterona. Depois eu vou detalhar melhor esse processo, só que agora na parte do ciclo é interessante a gente saber disso. O pico de LH e a ascensão da progesterona vai causar a ovulação. E depois que essa ovulação acontece, a gente tem a queda do estrógeno, então a gente tem também a suspensão desse efeito atípico do feedback positivo. A gente vai ter a liberação desse ovócito 2 para as tubas uterinas. E esse restante aqui de população de células foliculares, elas vão sofrer uma diferenciação e vai se formar o corpo lúteo, né? Primeiro vai acontecer uma hemorragia, então esse corpo aqui, esse antro folicular vai ser tomado por sangue, depois vai sofrer uma infiltração de células de macrófagos, né, células inflamatórias, e a partir desse momento, ele vai ser chamado de corpo hemorrágico, e depois ele vai começar dentro dele mesmo, né, nos retículos endoplasmáticos, um armazenamento exacerbado de células lipofílicas, né, de colesterol. E esse colesterol aumentado dentro dessas células vai favorecer a formação do corpo lúteo, né? O corpo lúteo está relacionado à coloração, né? O lúteo está relacionado à coloração amarela. Então a gente tem a formação desse corpo lúteo, que são as células da teca e as células da granulosa, já diferenciadas depois do processo de luteinização, onde elas vão estar com um depósito muito grande de colesterol. Esses colesteróis vão ser importantes para a própria formação, depois vocês vão ver, e síntese dos hormônios ovarianos. Basicamente, e muito também, muito a isso se deve a produção de progesterona, beleza? Tranquilo. Então, a partir desse pico aqui, a gente tem o início da produção de progesterona, vai cair o nosso estrógeno, e esse corpo lúteo vai ser responsável por produzir quantidades muito grandes de progesterona e menor parte de estrógeno, e esse corpo lúteo vai manter para a gente aqui esse pico de progesterona e esses níveis altos de inibina e estrógeno até a metade da fase lútea, mais ou menos. Que é quando o próprio corpo percebe que não houve fecundação, que esse processo aqui só continua com a fecundação. Se não houver fecundação,
o próprio corpo consegue identificar que não houve fecundação, e ele começa um processo de deteriorização do corpo lúteo. E se era o corpo lúteo que estava mantendo a progesterona alta, quando a gente vai deteriorar o corpo lúteo, a gente vai cursar ali com as quedas de progesterona e com as quedas de estrógeno e de inibina. Então a gente vai deteriorar o corpo lúteo, vai cair os hormônios e vai começar tudo de novo. Esses hormônios aqui que estavam inibidos, a partir do momento que os hormônios ovarianos caem, os hormônios gonadotrópicos voltam a subir e começa tudo de novo. Aqui o endométrio vai descamar e a gente vai começar de novo. De novo a ascensão de FSH, o folículo vai ter estímulo ao crescimento de novo, até chegar a ovulação, pico de LH, formação do corpo lúteo, manutenção da progesterona, até a degradação do corpo lúteo, onde vai cair tudo de novo e vai começar de novo. Isso aqui é um ciclo. Isso aqui se repete em média a cada 28 dias, como eu falei para vocês. A gente vai detalhar um pouco melhor alguns processos aí. Só que um processo também interessante da gente saber é o recrutamento. Como eu falei para vocês, a gente tem cerca de 300, a gente não, né? As mulheres têm cerca de 300 mil ovários ali no início da puberdade. Ovários o quê? Folículos. No início da puberdade. E quando a gente tem o início, né? A cada mês a gente tem o início dessa elevação de FSH, não são todos os folículos que são estimulados. Por ciclo, cerca de 4 a 6 folículos, eles são recrutados. E esses folículos recrutados, eles vão ser recrutados devido à sua sensibilidade ao FSH, e eles vão começar a crescer. Só que à medida que eles vão começar a crescer na fase folicular precoce, uns vão ter mais sensibilidade que outros ao FSH, portanto vão crescer mais. E aqueles folículos que crescerem mais vão tomando dominância, até que um vai crescer muito mais do que os outros e vai se tornar um folículo dominante e causar a atresia, né, ou a involução dos outros folículos que estavam se desenvolvendo com ele nesse ciclo. Até o ponto que a gente tem aqui um folículo pré-ovulatório, né, que é o folículo maduro, ele vai começar a secretar também um hormônio, chamado hormônio antimileriano. Esse hormônio vai ser responsável pela involução completa dos outros folículos que estavam se desenvolvendo também com esse folículo dominante nesse ciclo. E esse folículo aqui é o que vai sofrer ovulação, o resto vai sofrer atresia e vai se degenerar. Isso aí acontece em todos os ciclos até a menopausa, né? Então, eu falei para vocês de maneira muito genérica aqui na parte do ciclo, né, em relação aos hormônios. Eu falei que o FSH vai estimular a célula da granulosa a produzir estrogênio e que o LH vai estimular a célula da teca a produzir progesterona, só que isso aí é muito genérico. Então a gente vai entrar aqui em uma forma mais detalhada e saber de como é que esses hormônios induzem as células da teca e da granulosa a produzir esses hormônios, né? Esses determinados hormônios. Então a gente vai começar do início. Eu não encontrei imagens, mas a gente começa lá no hipotálamo, com o GNRH. Então o hipotálamo vai liberar para a gente ali de forma pulsátil, né? O GNRH. Esse GNRH, de forma primária, ele vai agir nos gonadotropos, que são as células hipofisárias, que vão produzir o LH e o FSH. De que forma os gonadotropos vão produzir LH e FSH? Bem, a partir do momento que o GNRH se liga no seu receptor de GNRH, tem um receptor acoplado à proteína GQ, vai haver fosforilação de algumas proteínas-alvo e vai ocorrer tanto a síntese, né, a transcrição de FSH e LH, quanto a liberação de FSH e LH. Beleza. Então a gente tem a liberação de FSH e de LH na circulação corporal da mulher, e esse FSH e esse LH, a partir da circulação, vai chegar à circulação ovariana, e através das artérias ovarianas e dos seus ramos, né, vão chegar até as células foliculares, que são altamente irrigadas, né? Tanto a medula quanto o córtex do ovário são altamente irrigados. Então vamos lá. O LH e o FSH vão chegar lá nas células foliculares. O que é que acontece? Vamos começar pelo LH. Aqui a gente tem dois conjuntos de células. Essa célula aqui de cima é a célula da teca e a célula de baixo é a célula da granulosa. A gente começa pela teca, que é a camada mais externa, né? Tem a teca interna e a teca externa. O que é que vai acontecer na célula da teca? A célula da teca vai conter ali alguns receptores de LH, tanto o receptor de LH quanto o receptor de HCG, que são hormônios muito semelhantes. Se a gente for parar para estudar depois, o LH e o HCG são hormônios muito, muito parecidos. Mas vamos lá. Então, o LH vai se ligar no receptor de LH, que é um hormônio, um receptor acoplado à proteína G. Tem de dois tipos. Tem tanto acoplado à proteína GS quanto à proteína GQ. Mas aqui a gente vai focar na proteína GS.
A partir do momento que esse LH se liga ao seu receptor acoplado à proteína GS, a gente vai ter ali o aumento da concentração de AMP cíclico, né, através da enzima adenilato ciclase, e esse aumento do AMP cíclico, né, da concentração de AMP cíclico, vai gerar para a gente o aumento da concentração também de pKa ativa, que é a proteína quinase A. E essa proteína quinase A, como a gente já sabe, vai ser responsável por fosforilar uma série de enzimas e proteínas intracelulares. E o que é importante a gente saber aqui? Quais proteínas a gente é importante saber? Essa via vai fosforilar aqui para a gente na célula da teca, o LH, vai causar, por fim, a fosforilação de enzimas envolvidas no processo de transformação do colesterol em hormônios. Então, a gente tem aqui algumas enzimas fosforiladas pela pKa. A P450-SCC, a P450-17-alfa. O que vai acontecer? A pKa vai fosforilar essa enzima aqui, a P450-SCC, é uma enzima mitocondrial. Ela vai ser responsável por transformar o colesterol acumulado na célula da teca em progesterona. Então, colesterol vira progesterona através dessa enzima, e essa mesma progesterona vai acabar virando andrógenos, né, hormônios sexuais masculinos, a androstenediona, através da enzima P450-17-alfa. Então, o que a célula da teca vai produzir? A célula da teca vai produzir progesterona e hormônios sexuais masculinos. A célula da teca não produz estrógeno. Por quê? Porque ela não possui o maquinário enzimático necessário para produzir estrógenos ou estrogênios. Então, a partir do momento que a concentração de hormônios sexuais masculinos aumenta nessa célula da teca, ele vai conseguir ser transferido para as células da granulosa, tanto androstenediona quanto a testosterona, que não está representada aqui. E o que acontece aqui na célula da granulosa? Esse mesmo mecanismo que eu acabei de explicar na célula da teca também acontece na célula da granulosa, mediada por LH. A diferença da célula da granulosa para a célula da teca é o que vai acontecer devido à ação do FSH. O diferencial da célula da granulosa é que ela possui uma enzima que a célula da teca não possui, que é a enzima aromatase. Quem vai ser responsável por ativar essa enzima aromatase vai ser justamente o FSH. E o que acontece com o FSH? Mesma coisa, o FSH vai se ligar ao seu receptor, que é o receptor acoplado à proteína GS, vai aumentar a concentração de AMP cíclico, que vai aumentar a concentração de pKa, e essa pKa vai acabar ativando as enzimas aromatases. E o que essa aromatase faz? Qual é a função dela? É transformar hormônios sexuais masculinos em hormônios sexuais femininos, ou seja, ela transforma androgênios em estrógenos. E aqui o que ela faz? Nessa imagem especificamente, a aromatase está transformando androstenediona em 17-beta-estradiol, que é o nosso estrogênio, né? E a partir daí, a gente aumenta a concentração de estradiol na célula da granulosa. Esse estradiol pode ir tanto para a circulação, para causar os efeitos do desenvolvimento sexual, né, as características secundárias sexuais femininas, ou pode ir para o próprio líquido folicular e causar o conjunto de modificações no próprio folículo, né, que vai causar a proliferação das células foliculares e o desenvolvimento do próprio ovócito. Então, a gente tem os dois caminhos. Aqui a gente tem esse esquema, né, de molecular, o esquema hormonal, onde a gente consegue ver que o substrato principal de tudo isso, o substrato principal para você produzir hormônios esteroides é o próprio colesterol. E esse colesterol aqui ele vai ser primariamente convertido em progesterona e pregnanolona. E essa pregnanolona a gente vai ter aqui a modificação, né, da estrutura dela, e ela vai acabar se tornando ali, as progesteronas, né, os progestógenos, vão acabar se tornando andrógenos, que são hormônios sexuais masculinos. Tanto deiodoepiandrosterona, que é o DEA, quanto androstenediona e também testosterona, em menor quantidade. E a partir da enzima aromatase, esses hormônios masculinos vão se transformar em hormônios femininos, sendo que o mais forte deles é o estradiol, o beta-estradiol, e a gente tem hormônios também mais fracos, que são a estrona e o estriol. Todos eles aqui são produtos de metabolização e eles sofrem metabolização para ser excretados, né? O hormônio mais excretado na urina é esse mesmo aqui, que é o estriol, que é o estrógeno mais fraco que existe. Bem, essa imagem aqui é uma imagem do Patrícia Molina, né? Fisiologia endócrina, mas para quem achou muito complicado, a gente vai de Guyton. Então aqui, resumidamente, o mesmo processo. Tanto a célula da teca quanto a célula da granulosa vai ter um aporte muito grande de colesterol, que no caso aqui está representado pelo LDL, vai chegar, vai se acumular, e a gente vai ter o efeito do LH, tanto na célula da granulosa quanto na teca, produzindo progesterona
e essa progesterona virando androgênio, tanto na célula granulosa quanto na célula da teca. Beleza? O que é que acontece? A célula da granulosa não transforma a progesterona em androgênio, então a concentração maior de progesterona vai para a célula da teca, é convertido em androgênio, que é a androstenediona, e essa androstenediona, ou androgênio, ela vai novamente passar da granulosa, que vai ser convertida em estrogênio sobre o efeito do FSH. Então, o efeito do FSH vai ser importantíssimo para produzir o beta-estradiol, que é o nosso estrogênio. Né? Tranquilo? Agora a gente conseguiu compreender um pouco melhor sobre como que o LH e o FSH estimulam essa produção de estrogênio e de progesterona. Vamos lá. Agora, sobre o pico de LH. Também falei para vocês de forma muito genérica que o pico de LH vai acabar gerando ovulação. Mas isso é muito simples, dizer que o pico de LH gera ovulação. De que forma que o pico de LH vai gerar ovulação? Bem, de forma muito simples. A gente vai ter esse pico de LH, como eu já falei anteriormente. O pico de LH vai estimular para a gente aqui, ó, a ascensão inicial da progesterona. E a gente vem para essa imagem aqui à direita. O LH vai estimular a ascensão da progesterona inicial. E todo o efeito da ovulação e até alguns efeitos uterinos vão ocorrer por conta da progesterona. O que é que vai acontecer? Essa progesterona vai ativar uma série de enzimas proteolíticas nesse folículo, incluindo uma série de colagenases, e essas colagenases, liberadas por efeito da progesterona, vão ser responsáveis por enfraquecer a parede folicular. Então, ali, a progesterona vai aumentando sua concentração, vai produzindo enzimas proteolíticas nas células da granulosa, e essas enzimas proteolíticas vão enfraquecendo a parede folicular, beleza? Concomitante a isso, a progesterona também é responsável por instaurar um processo inflamatório nesse folículo. E quando a gente tem um processo inflamatório, a gente sabe, a gente tem hiperemia, que é o aumento da circulação, do fluxo sanguíneo naquela região. A gente também tem a secreção de prostaglandina, que é uma citocina ali relacionada a processos inflamatórios. E quando a gente tem um processo inflamatório mediado por prostaglandina, o que a gente tem também? A gente tem a transudação do plasma no folículo, ou seja, a gente está fazendo dois eventos aqui. A progesterona é responsável por dois eventos no folículo. Enfraquecer a parede do folículo e aumentar o volume do folículo. E o que acontece quando você está aumentando o volume de uma estrutura e você está enfraquecendo a parede? Isso aí vai causar inchaço até um ponto que vai haver a ruptura do folículo. Porque não tem como você manter ali níveis crescentes de volume nesse folículo concomitante com o enfraquecimento dessa parede. Então você vai ter a degeneração do estigma e vai ter a ruptura ou a eclosão do folículo, gerando a liberação do ovócito 2 na cavidade peritoneal, que a gente chama também de evaginação do ovócito. A gente tem aqui também o nosso próprio eixo, né, hormonal, que a gente está estudando, só que separado por fases. A gente consegue ver aqui que, a depender da fase do ciclo ovariano, esse eixo aqui vai tomar diferentes estruturas, né? No início, como eu falei para vocês, a gente vai ter ali o eixo funcionando de forma, digamos assim, bonitinha, né, com feedback negativo. A gente vai ter aqui o GnRH agindo, o FSH, o LH, estimulando o folículo a produzir tanto estrogênio quanto progesterona, e o efeito de feedback negativo acontecendo, até o ponto que chega a concentração máxima de estrógeno. A gente vai ter uma inversão do efeito de feedback negativo, tá vendo? E o estrógeno começa a fazer seu efeito feedback positivo no GnRH, nessa fase específica do ciclo, onde a gente vai ter um aumento muito grande da concentração de LH, que é nosso pico de LH, e após o pico de LH, a gente vai ter a ovulação, e depois da ovulação, a formação do nosso corpo lúteo, que vai secretar grandes quantidades de progesterona e também de estrógeno, que vai voltar a fazer para a gente o nosso feedback negativo, tanto na adenopófise quanto no hipotálamo. E aí a gente vai voltar a ter o funcionamento normal do efeito de feedback no eixo. Até a parte final do eixo, que é quando o corpo lúteo vai se degenerar, ele vira um corpo albicans, né, com um corpo branco, ele é incorporado ao tecido conjuntivo desse ovário, vai cair a concentração de estrogênio e de progesterona. Sendo assim, a partir do momento que cai essa concentração de hormônios ovarianos, o hipotálamo vai retomar sua secreção tônica de GnRH e tudo vai começar novamente. Fase folicular, ovulação e fase lútea, beleza?
Então, esse aqui é basicamente a relação do eixo hormonal, né, hipotálamo, hipófise, gonadal ou ovariano, com todos os efeitos de feedback e o desenvolvimento do folículo, né? Agora, a gente vai para o ciclo endometrial, bem mais curtinho que esse, porque tudo importante a gente já aprendeu na imagem anterior. Então, a gente vai para uma parte bem resumida aqui, que eu só vou falar o que acontece no útero e relacionar com o que eu acabei de explicar para vocês em relação aos hormônios. O ciclo endometrial, ele também vai ser dividido em duas fases, que vai ser a fase proliferativa, que é a fase que o endométrio vai crescer, né? Ele vai se proliferar e vai hipertrofiar, e a fase secretora, que é a fase que esse endométrio, o epitélio dele vai se diferenciar em epitélio secretor, e ele vai ali estabilizar o volume dele e vai começar a secretar uma série de substâncias que são importantíssimas para a manutenção do óvulo, né? Então, aqui a gente tem representado, isso aqui é a menstruação, né, a degeneração. A partir do momento que a gente termina a fase menstrual, a gente tem aqui a proliferação desse endométrio e depois a fase secretora, que é a manutenção com a diferenciação em tecido secretor. A gente traz de novo a imagem, só que de uma forma mais completa agora. A gente consegue ver que, a depender do livro, né, a depender da literatura, a gente pode ter 3 ou 2 fases. Se o livro dividir em 2 fases, a gente vai ter fase proliferativa e fase secretora. E se o livro tiver descrito 3 fases, a gente vai ter a fase menstrual, a fase proliferativa e a fase secretora. A gente vai retomar aqui o final do ciclo, como eu falei para vocês. O ciclo menstrual, ele termina com o primeiro dia de menstruação. Então, a partir do momento que a mulher menstrua, a gente vai ter o início do próximo ciclo. Então, a gente vai ter 3 a 7 dias de menstruação, porém, essa menstruação já está dentro do ciclo atual. Então, aqui, a gente vai ter desde o início da fase folicular até a metade ali, né, a fase do meio da fase folicular, a gente vai estar ali cursando com a descamação desse endométrio, a degeneração desse endométrio. E o que acontece? Como eu falei para vocês, o FSH vai estimular a produção de estrógeno, né, pelas células da granulosa. E o que o estrógeno faz no útero? O que o estrógeno faz? O que o estrógeno faz nesse endométrio? O estrógeno vai ser responsável, basicamente, pela hipertrofia desse endométrio, né, pela proliferação e pela hipertrofia desse endométrio. Então, quando a gente tem aqui a concentração crescente de estrógeno, a gente tem a proliferação desse endométrio. Até a fase de ovulação. Quando ocorre a ovulação, a gente tem a queda do estrogênio. Então, a gente tem aqui, vamos supor assim, uma pausa do crescimento desse tecido endometrial, e a gente vai ter ali o efeito crescente da progesterona. E qual é o efeito da progesterona nesse endométrio? A progesterona é responsável pela manutenção do volume, ou seja, ele não aumenta mais, ele mantém o volume do endométrio, né? Ele mantém o espessamento do endométrio, e ele começa a diferenciar o epitélio de revestimento do endométrio para epitélio secretor. É a partir desse momento que o endométrio vai começar a secretar uma série de substâncias que são importantes ali para a implantação do embrião, né, do zigoto, do óvulo. E, ao final desse período, a gente vai ter o período de menstruação, a partir do momento que a concentração de hormônios ovarianos começa a cair. Porque, como eu falei para vocês, quem faz a manutenção desse volume endometrial é a progesterona, e quando não tem progesterona, também não tem como a gente manter esse endométrio bonitinho, e ele começa a descamar. Retomando para vocês um pouco do corte aqui do endométrio, né? Tem as camadas que eu falei, né? O perimétrio, o miométrio e o endométrio. O que acontece no fim do ciclo, quando a gente tem a queda de progesterona? Bem, a progesterona é responsável tanto pela secreção das substâncias, né, como eu falei, quanto pela quiescência do miométrio. O que é quiescência? Quiescência é a gente manter um estado de não contração, que é um estado que a gente pode chamar de estado lúteo, ou um estado de não atividade, que é um estado que o miométrio fica, vamos dizer assim, apagado, que é um momento de não atividade do miométrio. Então, a partir do momento que a gente tem a degeneração do corpo lúteo, que é o que mantém a progesterona, e sendo a progesterona o que mantém o miométrio quiescente e o endométrio saudável, a gente vai ter as seguintes transformações. No endométrio, a gente vai ter a liberação de uma série de metaloproteinases, né, junto com a prostaglandina F,
F2-alfa, e essa prostaglandina F2-alfa vai causar ali um aumento da produção de hidrolases ácidas e liberação dessas mesmas. Então, quando a gente cai a progesterona, a gente aumenta a síntese de prostaglandina F, e essa prostaglandina F vai causar a degeneração do endométrio. Beleza? Beleza. Concomitante a isso, a gente tem que essa prostaglandina F2-alfa, ela vai estimular a contração do endométrio, né? Vai estimular a atividade endometrial. Então, a gente tem a degeneração do endométrio, a gente tem o aumento da atividade do miométrio, quer dizer, vai começar a contrair esse endométrio para expulsar esse tecido, e junto a isso também a gente vai ter essa prostaglandina, ela vai ter o efeito de vasoconstricção dessas artérias uterinas, que eu falei para vocês que ia ser importante. Então, a partir do momento que a gente constringe essas artérias uterinas, a gente vai causar também uma isquemia adicional desse endométrio. Então, o endométrio que já está se degenerando por metaloproteinase e hidrolase ácida, ele vai começar a se degenerar por isquemia, e nesse processo também o miométrio começa a contrair. Então, você tem um tecido ali se degenerando, e isso um miométrio contraindo para expulsar esse tecido que está se degenerando, né? Um tecido degenerado é um tecido isquêmico. E a partir do momento que esse processo ele acontece de fato, que as primeiras partes, né, desse endométrio degenerado começam a ter sua evasão pelo canal vaginal, é o que a gente chama de primeiro dia de menstruação, que é quando termina um ciclo e quando começa um outro. Isso aí vai acontecer a cada 28 dias no ciclo regular, durante desde a puberdade da mulher até o seu período de menopausa. Tranquilo? Tranquilo. Então vai ser isso aqui, ó. Menstruação, fase proliferativa, fase secretora. Isso aqui vai acontecer tudo concomitante. A gente tem que relacionar isso aqui tudo no final, que é o quê? A ação do FSH, a ação do estrogênio, que vai causar tanto o crescimento do folículo, quanto proliferação desse endométrio, e a fase luta, que a gente vai ter que é a fase secretória, que é quando a gente tem a manutenção desse tecido endometrial para fecundação. Só que quando isso não ocorre, a gente tem a degeneração desse corpo lúteo e a queda dos níveis hormonais, que é quando tudo acontece de novo, né? Estou batendo bastante, porque quanto mais a gente repete, talvez fixa melhor, né? Então a gente saiu dessa visão cíclica, que a gente estava falando sobre os hormônios dentro do ciclo ovariano, dentro do ciclo uterino, e a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre os hormônios ovarianos, né? Que é a progesterona e o estrogênio. Vamos lá. A gente tem duas espécies de hormônios mais importantes, né, ovarianos, que são o estrogênio e a progesterona. Aqui são as fórmulas moleculares deles, né? Eles são hormônios esteroides. O que é um hormônio esteroide? É um hormônio com os anéis esteroides. Os anéis esteroides vão ser basicamente 3 anéis de ciclo hexila e um anel de ciclo pentila. Aqui, ó, a gente tem 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, 5 carbonos. A gente vai ter esse conjunto de anéis, é o que vai permitir a gente chamar um hormônio de esteroide. Também tem a inibina A, a inibina B e a ativina, só que eles não são muito relevantes para o nosso estudo nesse momento. Em relação ao estrógeno, né? Como eu falei para vocês, o estrogênio ele é produzido pelas células da granulosa, que são essas células aqui, que circundam tanto o ovócito quanto o antro folicular, né? E elas vão produzir, basicamente, o 17-beta-estradiol, que é o nosso estrogênio mais forte. E à medida que esse beta-estradiol, 17-beta-estradiol, ele vai se mantendo na circulação, ele vai sofrendo metabolização e vai se transformando tanto em estrona quanto em estriol, que são estrogênios mais fracos. É importante saber também que, como os hormônios esteroides, eles são lipofílicos, eles não podem circular livres no sangue, né? Então, particularmente o estrógeno, ele circula ligado à globulina de ligação dos hormônios sexuais, ou proteína de ligação dos hormônios sexuais, em sua maior parte. E em menor parte, esse hormônio também pode circular ligado à albumina, e até 3% desse hormônio ele pode estar circulando livre no corpo. Tranquilo? Tranquilo. Aqui, como eu já falei, o estradiol é convertido em estrona em tecidos periféricos, né? Onde ele perde sua força, e após isso ele vai ser metabolizado no fígado e vai ser convertido em estriol. A gente tem o estradiol, que é o mais forte, ele é convertido em estrona nos tecidos periféricos, e depois ele vai sofrendo a metabolização. Pela metabolização, a depender se é sulfatação, glicoronidação, hidroxilação ou metilação, ele pode ser metabolizado tanto em estriol, quanto 2-hidroxistrona, quanto 2-metoxistrona, que são fórmulas aqui
muito mais fracas desse hormônio, que são formas próprias para a excreção, né? Excreção urinária. Em relação ao receptor de estrogênio, como eu já falei, ele é um hormônio esteroide, então ele é lipofílico. Sendo assim, hormônios lipofílicos não têm receptor de membrana. Eu ia falar para vocês aqui um detalhezinho, né? Que no livro do Patrícia Molina, eles dizem que recentemente eles já encontraram receptores de membrana de estrógeno, porém isso aqui não é relevante para a gente porque a gente está na endocrinologia clássica, e na endocrinologia clássica não existe receptor de membrana para hormônios esteroides. Sendo assim, o estrogênio ele vai se ligar dentro da célula ao seu receptor de estrogênio, né, que a gente também pode chamar de RE ou ER, a depender da linguagem. Esse receptor ele vai estar associado sempre a proteínas inibitórias. Então, a partir do momento que esse hormônio se liga ao receptor, as proteínas inibitórias vão se desligar e o complexo hormônio-receptor ele vai para o núcleo da célula. Esse complexo hormônio-receptor no núcleo celular, ele vai se ligar ali a fatores de transcrição, ele vai agir como um próprio fator de transcrição. Está ali estimulando a transcrição de RNA e a síntese de diversos tipos de proteína, né? Tanto as proteínas relacionadas ao desenvolvimento do próprio sistema ovariano e uterino, quanto proteínas em diversas partes do corpo, né? Isso aí vai depender do tipo de receptor que o hormônio se liga e onde esse receptor está. Se está no próprio sistema reprodutor feminino, ou se está em tecido ósseo muscular, se está no cérebro, se está nas mamas, enfim. Esses receptores de estrogênio, né? Eles são da superfamília dos receptores de esteroides, e tem alguns tipos, só que o mais relevante para a gente vai ser o receptor alfa, que vai estar no endométrio, nas células da mama e também no estroma ovariano. Como eu falei para vocês, o estrogênio tem efeitos também em outros tecidos, mas aí vai ser mediados por outros tipos de receptor. Majoritariamente, o segundo tipo principal de receptor vai ser o receptor de estrogênio beta, que eu vou mostrar para vocês alguns efeitos depois. Aqui são os efeitos, né, do estrógeno no corpo. A gente vai ter aqui uma listinha onde a gente vai passar pelos principais efeitos do estrogênio nos principais órgãos, alvo dele, né? Primeiro é o útero. Como eu já falei, o estrógeno no útero ele vai causar a proliferação do endométrio, né? O crescimento e hipertrofia, espessamento desse endométrio. Ele também vai ser responsável pela sensibilização à ocitocina, que é a proteína contato do útero. Só que o útero não vai se contrair no período de produção de estrogênio, porque ele vai estar sendo antagonizado pela progesterona. Então, isso mantém aqui a essência do útero. Porém, o estrogênio é responsável pelo aumento da contratividade uterina, além da produção do muco cervical. Tranquilo, tranquilo. No ovário, esse estrógeno, né, 17-beta-estradiol, vai ser responsável pelos efeitos mitóticos sobre a célula da granulosa, que é o que eu falei para vocês, né? A proliferação das células da granulosa mediada pelo FSH. Isso aí, o próprio estrógeno vai acabar fortalecendo esse efeito por upregulation, né? Quando a gente tem a produção de estrógeno aumentada, a gente vai ter a ação do próprio estrógeno na célula da granulosa, e essa célula da granulosa vai ficar mais suscetível à ação do FSH, que vai aumentar a sua síntese de estrogênio. Então, esse é o ciclo de upregulation dentro do próprio ovário. Em relação à mama, o estrogênio é responsável pelo crescimento e diferenciação do epitélio dos dutos, também é responsável pelo crescimento do tecido adiposo das mamas, e no fígado a gente vai ter uma regulação ali metabólica, a gente pode chamar também de modulação metabólica. Que modulação é essa do estrogênio no fígado? A gente vai ter a expressão de alguns genes, né, de apoproteínas, e o que a gente sabe que apoproteínas são proteínas transportadoras de colesterol. Então a gente vai ter na mulher ali, por ação do estrógeno, a diminuição do colesterol total, e a diminuição também do LDL, e o aumento do HDL. A mulher também vai ter a regulação da expressão de alguns fatores de coagulação e fibrinólise, e esse conjunto de alterações aqui na modulação metabólica vai dar um estado de cardioproteção para essa mulher com o efeito do estrógeno. Por isso que a gente fala que mulheres pós-menopausa têm um risco aumentado cardiovascular, ou também a gente pode dizer que homens têm um risco cardiovascular aumentado em relação às mulheres, porque os efeitos do estrógeno na modulação metabólica da mulher é cardioprotetor. Então é assim, a gente vai agora para o sistema nervoso central, que basicamente não é muito esclarecido por quê, mas os estrogênios eles têm um efeito neuroprotetor em relação ao sistema nervoso central.
E em relação aos ossos, o efeito que o estrógeno vai ter nos ossos é o efeito anti-reabsortivo, né? Que eu vou explicar melhor o que é daqui a pouco. Outro efeito também no osso do estrógeno vai ser a maturação óssea, e a gente tem como o fechamento da placa epifisial, né? Isso aí vai ser semelhante com testosterona nos homens, estrógeno nas mulheres, que isso aí vai ser o nosso limitador de crescimento. A partir do momento que a gente tem concentrações altas de hormônios sexuais, a gente vai ter o fechamento da placa epifisial, e a gente vai estar assim, impedindo o crescimento ósseo das epífises, né, dos ossos longos, tanto de homens quanto de mulheres, em relação a testosterona e estrógeno. Nas mulheres, estrógeno. E a gente vai ter aqui a diminuição da renovação óssea com a menor atividade de osteoclastos. Em relação à atividade óssea, eu trouxe um bônus para a galera do primeiro ano que está assistindo, que agora é segundo ano, né? A gente é terceiro. Bem, quando vocês forem segundo ano, vocês vão ter alguns módulos em relação que vocês vão estudar o tecido ósseo muscular, vocês vão estudar osteoporose e metabolismo ósseo. E sempre quando vocês vão estudar nos livros, está ali relacionando os estrógenos à osteoproteção, né? A diminuição da atividade dos osteoclastos. Só que a gente não entende muito bem o que tem a ver o estrógeno com o osso. E quando a gente estuda, a gente pega essa informação meio solta, a gente fica com isso na cabeça. A gente tem que gravar muitas vezes por que a mulher pós-menopausa ela tem um risco aumentado de osteoporose. Mas acontece que o mecanismo por qual isso acontece é muito simples. Nessa imagem aqui à direita, a gente tem três tipos de célula. A primeira é o osteoblasto, que é responsável pela síntese de tecido ósseo. Aqui embaixo a gente tem o osteoclasto, que é responsável pela degradação óssea. E aqui a gente tem uma célula indiferenciada, que é um precursor de osteoclasto. E o que acontece? A própria célula osteoblástica é responsável por estimular o precursor a se tornar osteoclasto. E quanto mais osteoclasto a gente tiver, mais degradação óssea a gente vai ter. Beleza? Beleza. E como é que isso acontece? Esse precursor do osteoclasto ele vai se diferenciar em osteoclasto através da ligação do ligante do Rank no seu receptor Rank. Então, que é a ligação do Rank L no receptor Rank. Tranquilo? E o que acontece é que, onde é que entra o estrógeno nisso? Tem uma molécula que serve para proteger o ligante do Rank de se ligar ao receptor do Rank, que é a osteoprotegerina, o nome já é autoexplicativo, né? Osteoprotegerina. Ele atua aqui, né, inibindo a ligação do Rank L ao Rank. Então, quando a gente tem o aumento, né, da produção de estrogênio, esse estrogênio vai agir no núcleo da célula osteoblástica, que vai gerar para a gente aumento da transcrição dessa osteoprotegerina. E quando a gente aumenta a expressão de osteoprotegerina, a gente está inibindo a ligação do Rank-Rank-L, a gente está inibindo a diferenciação dessa célula em osteoclasto. Então, assim, a gente diminui também a degradação óssea. E por isso que mulheres, quando começam a ter o declínio do estrógeno na menopausa, elas começam a perder esse efeito protetivo, né? E elas começam a ter acometimento ósseo, né? Diminuição da massa óssea, que pode cursar com desde uma simples diminuição da massa óssea até a osteoporose em si, né? Agora a gente vai para a progesterona. Aqui já é mais rápido em relação à progesterona. A gente só tem que saber que ele é produzido na fase lúteo, pela teca e granulosa, e resposta ao FSH. A resposta, desculpe, ao LH. A gente sabe que o LH é responsável pela produção de progesterona, né? Então, o que acontece? Quando a gente está na fase proliferativa, a gente produz muita progesterona, só que essa progesterona é muito convertida em estradiol por conta da aromatase, por conta do efeito do FSH. Só que quando a gente tem uma queda de FSH, então deixando de agir, deixando de expressar aromatase, a gente vai ter somente uma concentração aumentada de progesterona. E por isso que na fase lútea, a gente vai ter uma concentração muito maior de progesterona do que de estrogênio, porque a gente tem a diminuição da enzima aromatase. Então a gente diminui a enzima aromatase, a gente diminui a conversão e deixa somente uma concentração aumentada de progesterona. Em relação à progesterona, a proteína que vai se ligar a ela, que vai ser transportada no corpo, é a albumina. Ela não tem proteína específica de ligação. E a saber também ela vai sofrer degradação hepática, tal qual os hormônios, tal qual o estriol. E aqui, como degradação, a gente tem a progesterona, que vai ser degradada em pregnenolona, e, por fim, a última forma, a forma mais fraca de progesterona, que é o pregnan
pregnanolol, que é essa forma que vai ser excretada via urina, né? Em relação ao receptor de progesterona, a gente tem dois tipos, que é o receptor A e B. A depender do tecido, a gente vai ter maior concentração de um ou de outro. E da mesma forma, como o estriol, a progesterona vai agir como um fator de transcrição, né? Facilitando ali a transcrição de alguns genes específicos, sendo assim a expressão de algumas proteínas. E um efeito interessante em relação aos receptores de progesterona é que eles vão ser regulados para cima pelo estrógeno, ou seja, quando a gente tem um efeito muito grande do estrógeno, ali nas células foliculares, a gente vai ter um aumento da concentração de receptores de progesterona, e quando essa própria progesterona aumenta, a gente tem a diminuição da concentração de receptores de progesterona. Então, ele também está muito sob efeito da upper regulation e da down regulation. Como eu já falei, esse hormônio ele aumenta na fase folicular, até chegar a um ponto que atinge o ápice na fase lútea, e depois ele vai diminuindo até terminar o ciclo menstrual. Em relação aos efeitos da progesterona nos tecidos. Primeiro, a gente tem o efeito no endométrio. Como eu já falei para vocês, a progesterona, na fase secretora, ele é responsável por induzir a diferenciação desse estroma endometrial em tecido secretor. Então, aqui ele estimula as secreções glandulares e também modula a proliferação cíclica. Ele não é responsável pelo aumento da proliferação, mas ele é responsável pela modulação e manutenção da proliferação do tecido endometrial. Em relação à implantação do óvulo no útero, a progesterona é responsável pela manutenção da implantação do ovo fertilizado e pela quebra, né, ou pela lise da zona pelúcida, que é a zona pelúcida é aquele conjunto de glicoproteínas que fica ali em volta do ovócito 2, protegendo a célula do ovócito 2 de possíveis rupturas ou possíveis agressões, né? Em relação à contratilidade do útero, aqui a gente tem um efeito de quiescência induzida pela progesterona. Como eu falei para vocês, o efeito normal do estrógeno é induzir a contração miometrial. Só que isso não acontece por causa da progesterona. A progesterona está o tempo todo antagonizando o estrogênio em relação à contratilidade uterina. Se o estrogênio aumenta a contratilidade uterina, a progesterona diminui. E como é que a progesterona diminui a contratilidade uterina? Bem, essa imagem aqui à direita é uma imagem do Patrícia Molina, e aqui a gente tem várias vias moleculares que levam a célula miometrial à contração. A gente tem a via dos doadores de dióxido nítrico, a gente tem as vias dos agonistas adrenérgicos, a gente tem a via das prostaglandinas e a via do cálcio. Tudo isso aqui estimula a contração da célula miometrial, tranquilo? Bem, e por que a progesterona inibe esse efeito? Primeiro, a progesterona ele tem o efeito de causar o down regulation dos canais de cálcio dependente de voltagem, ou seja, esses canais aqui. A progesterona diminui a expressão deles e, por consequência, já diminui em parte a contração miometrial. O segundo fenômeno é que a progesterona bloqueia a capacidade do estradiol de induzir a expressão de receptores alfa-adrenérgicos. Ou seja, estradiol induz a expressão alfa-adrenérgica e a progesterona inibe essa capacidade de síntese. Tranquilo? Tranquilo. E o último mecanismo vai ser a diminuição da síntese de prostaglandina. Eu falei para vocês, naquele slide que eu estava falando da descamação uterina, que a progesterona mantida, ela inibe a síntese e secreção de prostaglandina. E quando a gente tem essa diminuição de prostaglandina, a gente vai ter tanto o efeito de degradação endometrial quanto a contração miometrial, e vai ter também o efeito de vasoconstrição das artérias uterinas. Aqui está a via da prostaglandina. Ó. Quando a gente tem a progesterona, a gente inibe essa via, então a gente inibe também a contração. Por fim, a gente tem também o efeito de progesterona nas mamas. Eu falei para vocês que os estrogênios eles estimulavam o aumento da mama, o aumento do tecido adiposo, também o aumento dos lóbulos. Já a progesterona ele vai estimular o desenvolvimento do lóbulo alveolar, né? Ou seja, ele vai estimular as glândulas secretórias das mamas. Só que tem uma coisa muito interessante. É que a progesterona ele vai estimular a glândula, né? Vai estimular o desenvolvimento das glândulas secretórias das mamas. Só que ele vai antagonizar o efeito da prolactina. Ou seja, ele desenvolve todo o sistema secretor, só que ele bloqueia a secreção de leite.
Ele bloqueia tanto a síntese quanto a secreção de leite. O que acontece é que após o nascimento do feto, né, a gente vai, durante o período embrionário, a gente vai ter o efeito da progesterona, inibindo a prolactina. A partir do momento que esse bebê nasce, a gente tem a queda de progesterona. Então, quando a gente tem a queda de progesterona, a gente tem a liberação da prolactina. E essa prolactina, sim, vai ser responsável tanto pela secreção do leite, quanto pela síntese também do leite dentro da célula glandular mamária. E, por fim, a gente retoma aqui de novo uma das funções primárias, né, do sistema reprodutor feminino, que é a produção do óvulo, que é o que vai permitir a fecundação, o que vai permitir o zigoto acontecer, o que vai permitir o óvulo, o que vai permitir o embrião, o que vai permitir o feto e o nascimento. E, para não ficar somente nessa imagem de desenho, né, eu trouxe uma imagem para vocês que eu acho interessantíssimo, que é uma imagem real do momento da ovulação, né? Então aqui a gente tem um ovário e essa cirurgia aqui, né, ela foi feita no momento exato em que a mulher estava ovulando. É um processo que demora algumas horas e o cirurgião teve sorte de pegar e fazer essa cirurgia aqui, não sei que cirurgia foi essa, mas no momento exato da ovulação. Como eu falei para vocês, quando a gente tem o advento ali, né, do momento da ovulação, a gente vai ter a instalação de um processo inflamatório e um aumento demasiado desse folículo. Vocês estão vendo aqui, olha o tamanho desse folículo, né? Isso aqui é um ovário todo, e olha o tamanho do folículo. Então a gente vai ter aqui a degeneração, né, desse estigma, e aí a gente vai ter a ruptura do ovócito que está acontecendo aqui e a liberação do ovócito secundário. Isso aqui é uma célula, isso aqui é um ovócito liberado a partir do folículo. Você vê o tamanho que tem essa célula aqui, tem cerca de 0,7, se não me engano, a 1,5 centímetros, né? Quase 2 centímetros, às vezes. Para vocês terem noção da grandiosidade dessa célula. É uma das maiores células que a gente tem no corpo. E assim acontece, a liberação aqui dentro da cavidade peritoneal, e a partir desse momento aqui, esse ovócito vai ser liberado, vai chegar na fímbria, e a fímbria vai mandar ele para dentro da tuba uterina, e da tuba uterina ele vai deslizando a partir dos pseudócitos, né, dos cílios, das células uterinas, até o endométrio, onde ele pode ser fertilizado e implantado, ou não. Então, galera, esse foi o que eu pude pegar, né, do resumo da parte endócrina, ali do sistema reprodutor feminino, né, de como é que agem esses hormônios e tal. E é isso, essas foram as referências, e obrigado pela atenção. Valeu, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser fazer alguma observação, tá liberado aí. Muito bom, garotinho. Ô, louco, garotinho. Sensacional, sensacional, muito completo, velho. É complexo e confuso, né?